Começar o vlog de hoje mostrando pra vocês como tá lindo o sol. Gente, a gente ficou vários dias na tempestade sem sol. Olha como tá lindo. Então, gente, seguinte. Deixa eu mostrar o sol pra vocês, né? Tô aqui me arrumando pra ir pro trabalho. E eu quero aproveitar pra... Minha cara tá parecendo de fantasma ainda, porque comecei a maquiagem agora. Pra conversar com vocês sobre algo que eu tava conversando com um amigo no Instagram sobre isso. E ele tava me fazendo umas perguntas e tal. E eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Tava tirando dúvidas. Ele tava perguntando sobre a hora certa de ir pro campo, sobre largar a faculdade, sobre... Enfim, a hora certa de fazer isso, enfim. E como ter a coragem de largar tudo pra trás, pra obedecer a Deus e tal. E eu posso testemunhar sobre isso, né, através dos meus outros vídeos, vocês podem ver como foi a minha trajetória. Mas uma coisa que eu tenho que falar é: a gente nunca se arrepende de obedecer a Deus, porque se Ele pede a gente pra fazer algo, é porque é o melhor pra gente. Claro, Deus, Ele não vai te colocar em furada. Não tô falando que as coisas que Deus convida a gente a fazer são fáceis, mas Ele não te coloca em furada. Então, Ele quer te levar pro melhor dele, pra sua vida, e isso requer obediência. E muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente tá fazendo, confiar em Deus, né? Confiar no que Ele tá pedindo a gente é melhor do que o que a gente tá fazendo no momento. Então, por exemplo, quando eu fui pra Jocum, quando eu fui pra Dunamis Fábio, eu sou formada em moda, em design de moda, e eu tenho MBA em marketing e negócios, e depois eu estudei redes sociais para moda. Ou seja, eu fiz toda uma formação preparar no meio de uma fazenda que não tinha nem sinal de telefone na época. Hoje em dia tem Wi-Fi, tem tudo, você pode estudar, pode fazer faculdade online, tudo enquanto você tá lá, mas na minha época não tinha isso. Então eu tive que deixar todos os meus clientes. Eu tinha 3 clientes, uma loja de moda de esportes, uma loja de moda branca e uma loja e uma fisioterapeuta, enfim, uma estética. E eu tive que deixar todos eles porque eu não conseguia nem me comunicar com os meus pais, quem dirá postar em rede social e fazer post, entendeu? E aí o que acontece? Então eu tive que deixar assim o meu trabalho, né? Mas eu já tinha toda a minha formação e tal. E assim, se Deus tá te chamando pra ir pra fazer escola de missões ou coisa assim, antes de você ter a sua formação, tem um propósito nisso, porque ele quer que você cresça de alguma forma, né? Não só no ministério, mas como cristão. No meu caso, ele me chamou depois da minha formação. E eu prefiro dessa forma, porque Deus me conhece, então Ele sabe que eu me sentiria melhor, mais segura, sabendo que eu finalizei uma fase da minha vida e eu estaria iniciando outra fase em paz. E assim, eu passei, né, meu tempo na fazenda e assim, Deus não me permitiu trabalhar. Eu até tentei trabalhar, pegar clientes, fazer design gráfico. Eu fazia carta informativas para pessoas que não sabem fazer carta informativa. Enfim, mas aí depois que eu recebi o dinheiro do meu cliente, alguém mandava uma oferta, Deus mandava alguém me dar uma oferta 5 vezes maior do que o trabalho que eu tinha feito. Então Deus estava falando comigo: Lara, eu falei pra você não trabalhar, eu falei pra você confiar em mim. E aí, quando eu mudei pro Líbano, Deus ainda não me permitia trabalhar. E lembrando que eu sou formada em moda, né, eu já falei. E eu tinha um sonho de trabalhar nessa área porque, poxa vida, né? Investiram tanto na minha faculdade, na minha pós-graduação, em cursos, em materiais, eu vou jogar isso tudo fora. Eu falava: Deus, quando que eu vou usar isso, sabe? Isso me deixava um pouco triste. E Deus sabia que eu queria fazer os dois, queria fazer ministério, mas eu também queria trabalhar naquilo que eu sei que eu tenho talento pra fazer. E aí, muita gente pergunta: você vai morar no campo e vou largar a faculdade, vou morar no campo. Gente, qualquer nação que você fosse mudar,
é importante que você tenha uma profissão. Se for uma nação fechada, piorou. Você precisa ter uma profissão. Como que você vai passar na imigração? Você vai falar que você é o quê? Tá, eu sou voluntário. Voluntário de quê, meu filho? Onde? Entendeu? Você não pode se referir à igreja, você não pode se referir a nada. Então, assim, a minha profissão em qualquer país que eu entro, é a minha profissão que eu sou formada. É realmente, eu tenho crédito naquilo. Eu sou, né? Eu sou formada em moda, eu sou formada em marketing, eu sou formada em redes sociais. Então, eu posso falar aquilo. E ninguém pode tirar isso de mim, entendeu? Então, eu não preciso mentir na migração. Eu posso ser quem eu realmente sou. E fora que quando você tem uma profissão no campo, você é muito mais útil, né? Se você é um psicólogo, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um professor, se você é professor de língua, se você trabalha com esportes, se você trabalha com moda, se você trabalha com artes, você é mais útil no campo, né? Todos nós, como cristãos, nós temos que saber a palavra, nós temos que saber pregar o evangelho. Isso é o básico, right? Certo? Mas a sua profissão, ela incrementa no que você vai fazer no dia a dia quando você está morando no campo e no lugar que você vai servir. Né? Uma pessoa que não tem profissão nenhuma, ela pode servir limpando, ela pode servir fazendo várias coisas. As pessoas podem se reinventar, não tem problema. Mas quando você tem uma profissão, obviamente você é mais útil e ninguém pode tirar de você aquilo no sentido, tipo, te acusar de nada. Você fala, não, eu tô aqui como profissional e é isso. Então, assim, eu recomendo sim, se você quer ir pro campo, ter sua profissão, não largue sua faculdade, tá? Se forme. E aí vai pro campo, a não ser que Deus fale assim, larga sua faculdade, larga seu trabalho e vai. Porque naquele lugar ele vai te dar uma faculdade lá, vai te dar um curso lá, vai te dar um emprego lá. Aí você vai, obedece o que Deus tá falando pra você. Mas no geral, não vá sem isso, porque não é muito legal. E eu já falei que eu tô arrumando aqui pro trabalho. Então, a minha história de como que eu comecei a trabalhar. Vamos lá. Eu vim pro campo e eu recebia ofertas, né? Quando eu mudei pro Líbano, eu juntei um dinheiro na época do Covid, eu juntei as ofertas que eu recebi quando eu tava em casa pra eu ir pro meu próximo destino, né? Eu sabia que Deus tava me falando pra eu ir pro meu próximo destino, então eu precisaria de dinheiro, da passagem, de tudo, então eu fui juntando o dinheiro que eu recebi enquanto eu tava em casa, não gastei o dinheiro. Então quando chegou a hora de ir, eu tinha o dinheiro pra ficar aqui no Líbano uns 6 meses, porque o país tava muito quebrado e as coisas estavam muito baratas, então eu tinha dinheiro por uns 6 meses. Aluguel muito barato, tudo. Hoje em dia não é assim mais. Mas o que acontece? Então, eu morei aqui no Líbano no primeiro ano e tal, eu tinha condições financeiras. No segundo ano eu precisei de mais ajuda, então pessoas começaram a me ajudar mais, pastores entraram em contato e tal, e começaram a me ajudar mais, encontraram pessoas para me ajudar mais. Ótimo segundo ano. No final do segundo ano, os preços começaram a subir mais ainda. Eu comecei a orar, Deus, eu posso trabalhar, Deus, eu posso trabalhar. Por quê? Eu me sinto confortável, né? É um ato de fé receber ofertas, porque você tem que confiar que Deus vai prover todo mês. Mas eu também gostaria de trabalhar e fazer o meu dinheiro, porque até Paulo na Bíblia, né? Ele fazia tendas, então não tem problema você trabalhar, se você tiver uma oportunidade. Então eu orei pra Deus abrir as portas. E enquanto eu tava orando, a esposa do meu pastor me ligou e falou, Lara, eu preciso muito de alguém que trabalhe nas redes sociais da loja, porque eu não tô dando conta e você é a pessoa ideal. Eu quero que você venha aqui 2 horas por dia, 4 vezes na semana, porque eu quero que você continue fazendo ministério. Não é pra você parar de fazer ministério só pra trabalhar. E querendo ou não, a maioria dos recursos da loja vão pra nossa igreja. Então, eu estaria servindo a igreja da mesma forma, de qualquer forma. Então, por isso eu não hesitei, né? Eu falei, Deus, essa é a resposta. Então, eu trabalho com eles desde dezembro de 2022. E eu tive a oportunidade de viajar várias vezes como buyer, né? Que você vai para comprar produtos para a loja. E essa era a minha profissão dos sonhos. Em 2013, se você perguntasse qual era a minha profissão dos sonhos, eu gostaria de trabalhar como buyer. Né, você vai para outros países, fazer pesquisa, comprar os produtos que vão ser vendidos na loja. E eu sou capacitada para isso porque eu formei na faculdade de moda. Enfim, então, Deus abriu as portas para que eu tivesse esse trabalho e para que eu pudesse fazer ministério.
E isso me faz muito feliz porque eu posso fazer os dois. Eu posso cumprir meu propósito nas duas coisas, né? No que eu me formei e no que Deus me chamou pra fazer. Então eu encorajo você sim a ter sua profissão, mesmo se você ter um chamado missionário, mesmo se você Deus te chamar pra outra nação. Eu te encorajo muito, porque até mesmo quando você estiver na outra nação, eu acho que você vai se sentir mais seguro e mais feliz mesmo. Até mesmo a gente é mais interessante quando a gente tem algo pra falar, né? Claro que o evangelho é as boas novas e é a coisa mais interessante que a gente pode ouvir na vida. Mas eu tô falando assim, quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente não chega na pessoa e assusta ela. Não, a gente tem uma conversa, né? A gente conhece a pessoa e a gente tem que ser interessante. Ninguém quer conversar, ninguém quer ouvir uma pessoa desinteressante. Então, sim, eu encorajo vocês a terem uma profissão. E eu vou levar vocês pro trabalho comigo. Tô pronta já. Tô esperando meu tuk-tuk. Eu tô de... Tá sol hoje. Eu não sei a temperatura, mas eu tô sempre com frio. Então... E eu saio do trabalho de noite, então... Eu não vou botar um casaco mais leve e ficar passando frio, especialmente porque eu tô sem carro. Quando eu tava com carro, não interessa o casaco que eu levasse, eu tava com carro. E eu entrava e ligava o aquecedor. Mas agora que eu tô sem carro, eu levo meu casaco pesado mesmo. E é isso, tô esperando o tuk-tuk. Ele vai vir às 5 e são 4h50. E é isso. Talvez depois do trabalho, hoje eu vou com meus amigos comer asinha de frango. A gente foi semana passada, no Valentine's Day, todos os solteiros da igreja. Todos os solteiros da igreja não, né? Os amigos mais próximos. E só tem na terça e na quarta-feira. Então, hoje é quarta-feira. E a gente vai lá. Cheguei na loja. Esse é o look de hoje. Calça caindo, porque eu não tenho mais calça, perdi peso demais. Eu tô sentada no aquecedor, né, gente? Não sou obrigada a passar frio. Mas, do último vlog, lembra que eu falei com vocês que eu queria, que eu tava planejando fazer parte de 2 ministérios? E aí, eu fiquei sem carro e não teve jeito. Era de Deus mesmo, porque não era pra eu fazer parte dos 2 ministérios. No fim deu tudo errado. E não ter o carro foi um sinal que eu não, no momento, pelo menos, que eu não deveria ir fazer esses 2 ministérios. A vida virou de cabeça pra baixo depois daquele último vídeo. E eu creio que é melhor do que tava antes. Deus sabe de tudo. Mas eu ainda preciso do meu carro. Né, gente? Então, é isso. Já acabei o trabalho, já fui no Western Union pegar dinheiro. E agora tô esperando meu amigo me buscar pra gente comer chicken wings, asinha de frango. Eu tô morrendo de fome, eu almocei, era 2h30. E agora já são 7 e pouco. Tô fome. Espero que esse tanto de fome que eu tô falando, eu desconte na asinha. Tô aqui, né, passando frio. Tô de casaco, mas tô passando frio. É isso aí, gente. Cheguei em casa agora. Esqueci de gravar lá nas asinhas de frango, me distraí. Mas eu cheguei em casa agora e eu vou dormir. Meu dia foi bem legal, graças a Deus. Tô feliz que os vídeos no meu trabalho estão dando visualizações. Antes não tava, o TikTok tava meio travado. Então, é bom ver que seu trabalho tá crescendo. Minha pele, ao contrário, não tá me ajudando. Mas enfim, fiquei com Deus. E o objetivo do vídeo mesmo era falar sobre aquilo que eu falei no começo. E é isso. Até o próximo vídeo.